Oi gente, tudo bem? Estamos aqui mais em um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha opinião sobre um assunto que aconteceu aqui nessas semanas. E eu posso dizer que essa notícia, esse assunto me deixou muito triste, me deixou abismada. E eu quis vir aqui compartilhar com vocês sobre isso, sabe? Eu espero mesmo que vocês gostem do vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham também sobre o assunto, se vocês ouviram falar sobre o que aconteceu. E é isso, gente. Bora pro vídeo. Essa notícia surgiu nessas semanas aqui agora, sabe? E foi uma notícia que eu fiquei pensando e eu falei assim, poxa, eu acho que eu devo falar sobre isso, devo ir compartilhar com meus inscritos sobre isso, também para saber um pouquinho da opinião deles. E foi o seguinte: no sábado, dia 30 de janeiro, um menino de 11 anos foi resgatado em Campinas pela polícia militar. Ele foi encontrado acorrentado em um barril, onde ele estava por um mês, gente, por um mês nessa situação. Ele estava passando fome, ele não tinha como sentar. Eu vou deixar aqui a foto, eu não posso mostrar ele, né? Mas eu vou deixar aqui a foto aqui no canto de como que as pernas dele, estavam inchadas. E ele estava acorrentado nas mãos, pelas mãos e pela cintura também. Ele estava passando calor, estava sentindo sede. Ele estava passando por várias coisas ruins. Como eu falei pra vocês, eu não posso postar o vídeo, não posso mostrar a foto dele, né? Mas vocês podem estar pesquisando sobre o assunto, que eu tenho certeza que vai ter. Passou em vários jornais. Foi um assunto do Facebook também. Então vocês podem estar pesquisando que vocês vão conseguir encontrar algo relacionado. Ele estava sendo mantido assim pelo próprio pai, pela madrasta e pela enteada. Não sei se eu falei certo, enteada, acho que é enteada, né? Ele estava sendo mantido assim pelos três. E no fim, no sábado, ele foi resgatado e os três foram presos também. Como eu falei pra vocês, eu quis vir aqui comentar sobre esse assunto. Eu quis compartilhar com vocês um pouquinho da minha opinião, um pouquinho da minha indignação, porque eu achei um assunto necessário e um assunto importante. Posso falar pra vocês assim que quando eu vi aquele menino naquela situação, me partiu o coração totalmente. Eu chorei, eu estou com vontade de chorar agora. Nfiquei abismada pela crueldade que eu vi ali naquela situação, sabe? E não só foi nessa notícia que eu já vi esse tipo de crueldade. Ultimamente, se você for ver, se você for pesquisar a fundo, se você acompanha jornal e tudo, esses negócios assim de notícias, você vai ver que é uma coisa que tá ultimamente tão comum você encontrar esses casos de maus tratos contra as crianças e várias outras coisas horríveis que acontecem. Então, o que eu quero mais comentar aqui, o que eu quero mais falar aqui pra vocês é tipo dar um alerta, sabe? Mas o principal desse vídeo, gente, é um alerta mesmo. A gente precisa olhar pelas nossas crianças, a gente precisa estar sempre alerta em tudo que está acontecendo com eles. As nossas crianças foram feitas pra gente protegê-los, pra gente amá-los e não pra fazer esse tipo de crueldade, esse tipo de coisa assim que eu não sei o que se passa na cabeça do ser humano de fazer uma coisa dessa, sabe? E ainda mais pelo próprio pai, que era uma pessoa para proteger ele, pra cuidar e infelizmente faz esse tipo de coisa, sabe? E não tem nenhuma justificativa ou motivo de tal coisa, por que ele fez isso com o garoto. Não tem justificativa, gente. Não tem como justificar tamanha crueldade. Então fique esse alerta, olhem pelas crianças de vocês, prestem atenção no comportamento, em como eles agem. Quando eles vierem falar com você, dê atenção, sabe? Dê o seu amor, dê o seu carinho, porque muitas crianças devem estar passando pela mesma coisa que esse menino está passando. E infelizmente nem tudo assim vem a público, nem tudo chega aos nossos ouvidos, aos nossos olhos. E é uma coisa de partir o coração mesmo, sabe? Se dependesse de mim, assim,
Ai, que besta. É a gravidez, gente. Se dependesse de mim assim, sei lá, eu ia colocar todos assim ao meu redor, todos assim debaixo da minha saia, sabe aquele ditado de colocar que o filho vive embaixo da saia da mãe? Eu ia colocar todos pra não ver eles sofrendo por isso. Criança, gente, criança é uma bênção de Deus. E eu acho que eu acabo ficando um pouco mais sentida pelo fato de eu ser mãe, pelo fato de eu pensar nos meus filhos. E não só porque eu tenho filhos, não é só porque eu tenho filhos que eu vou ficar assim, mas a empatia, sabe? A empatia pelo próximo, que é uma coisa que tá faltando também no ser humano, tá faltando muita empatia. Ou então quando tem empatia, é uma empatia totalmente errada. Mas enfim, vamos proteger os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos primos, vamos proteger as nossas crianças. De uns tempos pra cá, é muita crueldade que vem acontecendo, é muita criança desaparecendo e parece que a cada dia cresce mais, a cada dia tem uma nova história, a cada dia uma criança passa por coisas assim inacreditáveis e isso me parte o coração, de verdade, me parte muito mesmo o coração, pensar em cada um, em cada sofrimento que eles estão passando. E uma coisa que eu falo pra vocês também, se vocês verem que tem algo acontecendo de estranho, pode ser com quem for, ao seu redor, que esteja perto de você, se você perceber alguma coisa, gente, se meta sim, se meta, denuncie. Lógico, procure saber o que tá acontecendo tudo certinho, né, pra não tomar decisões precipitadas, ações precipitadas, mas por favor, gente, denuncie, que é o mais importante. Não importa, denuncie 10, 20, 30 mil vezes, denuncie quantas vezes for preciso, mas denuncie, porque você pode estar salvando uma vida, você pode estar ajudando uma pessoa. Um dos motivos desse monstro esse monstro falou que um dos motivos de ter feito isso com o garotinho foi para educar. Aí eu fico pensando, gente, como assim educar? Educar é um ato de amor, é uma forma de amor que você dá pro seu filho. Como que você pode fazer tamanha crueldade? Como que você pode achar que isso é dar educação pro seu filho? Então, como eu falei, não tem justificativa mesmo. Não tem justificativa, sem comentários, pra tamanha crueldade, pra tamanha falta de amor, sabe? E outra coisa também que eu falo pra vocês assim, muitos batem só na tecla pela mãe, né? Daquilo da mãe ficar arrumando padrasto e tal pros filhos e tal. Eu assim também não concordo muito com isso. Eu não tô falando que a mãe, ela não pode namorar, ela não pode conhecer outras pessoas depois que se separa. Só que a partir do momento que a gente vira mãe, a gente tem outras prioridades. E muitas vezes, em muitos casos, eu não vejo isso, sabe? As mães preferem estar com um macho, preferem um homem do que o próprio filho ou filha. E isso também pra mim é inaceitável. Só que a gente também tem que perceber que isso não só acontece com mulher, acontece com homem também. Igual, por exemplo, a madrasta, ela não se opôs em nada e vai saber se ela não ajudou a maltratar o menino, vai saber as intenções dela também. Então fica aí mais um alerta pra você que é separado. Como eu falei, eu não tô falando pra você não procurar um novo amor, mas procure saber quem você coloca dentro da sua casa, quem você coloca perto dos seus filhos, porque eles sim são importantes e são eles que você deve proteger, que você deve cuidar e que você deve pensar em primeiro lugar. Tá bom? Então fiquem muito alerta com isso também, com as pessoas que são próximas dos seus filhos. Então é mais ou menos isso que eu quis falar com vocês, que eu quis compartilhar. Eu espero mesmo de coração que esse menino fique bem, que ele encontre um lar que ajude ele a crescer, que ele tenha uma boa vida a partir de agora, né? Que ele consiga superar todos esses traumas que aconteceu com ele, que essas pessoas sejam realmente punidas e paguem pelo que fez, porque é injustificável tudo isso.
Então, é isso mesmo. Eu vou deixar aqui no final do vídeo 2 números para você estar denunciando, certo? São denúncias anônimas, então você não vai ser identificado. E mais uma vez, gente, denuncie, certo? Tenha empatia pelo próximo e proteja nossas crianças. Então é isso. Até mais. Até o próximo vídeo.